vocês, meus amigos da história da igreja? E você me pergunta, Fábio, onde você está? Ora, eu estou em Chicago. Eu gravei aqui de Chicago, desta mesma localização, a aula de Zwinglio e de Lutero na North Park, no Seminário Teológico da Evangelical Covenant Church, e é onde eu estou hoje para esta aula complementar. Eu sou apaixonado pela natureza, eu sou apaixonado para ficar aqui no meio dos bosques e vendo os coelhinhos passarem na minha frente enquanto eu converso com você. Eu vejo os esquilos, eu ouço as cigarras cantando, os passarinhos voando na minha frente, eu sinto a brisa soprando no meu rosto. Tudo isso é a natureza. É a natureza que é a catedral de Deus. É a natureza que no movimento celta nos ensina que é a catedral de Deus. Ora, e é nesta aula complementar que nós estaremos falando exatamente sobre São Patrício da Irlanda. E por que nós estamos fazendo esta aula complementar? Simplesmente porque é impossível a gente fazer um estudo de 20, 25 vídeos no máximo, é o que a gente está produzindo, fazendo de uma maneira profunda, que a gente cobre de uma maneira profunda todos esses nomes, todos esses personagens, todos os capítulos da história da igreja. Por isso que quando eu, durante esse curso, passei de raspão em alguns desses nomes, eu sabia que eu voltaria na aula complementar a mencionar um pouquinho mais sobre esses personagens. Número 1. Número 2, no meu primeiro vídeo eu mencionei alguns personagens que eu não cobri durante o nosso curso, de modo que propositalmente eu viria a cobrir e mencionar um pouquinho na aula complementar. E é por isso que eu estou aqui, mas sobretudo eu gostaria de deixar nesta aula complementar uma dica extremamente importante. É absolutamente imprescindível você saber que dependendo do país que você mora, que você vive, que você estuda na Europa, ou o país que você gosta na Europa, você poder fazer esse estudo mais pessoal. Porque cada país tem a sua idiosincrasia, cada país tem a sua geografia, a sua geopolítica, a sua história, e tudo isso se imiscui com a história da igreja. A bola da vez é a Irlanda, é São Patrício neste momento, mas você pode fazer e deve, como eu tenho falado ao longo deste curso, o teu dever de casa. Por exemplo, São Patrício, ele morreu no dia 17 de março. Olha só, que ponto importante do ponto de vista cultural, se eu estivesse morando em Chicago. Eu sei que todo dia 17 de março comemora-se o dia da morte de São Patrício, o St. Patrick's Day, que a gente fala em inglês, que é o dia de São Patrício. Em Chicago, eles colocam um produto no Lake Michigan, no Lago Michigan, e tudo fica verde. Tamanha a importância da comunidade irlandesa que veio na realidade, viver a Chicago, tamanha a influência da cultura irlandesa nos Estados Unidos, sobretudo nessa cidade. Ora, isto posto, eu mesmo, no último dia 17 de março, em Lyon, fiz um evento onde muitos vieram a participar, agnósticos, muçulmanos, ateus, enfim, e o meu amigo Pedder, que é irlandês, que é da igreja anglicana, que é cristão, que conhece muito bem a história de São Patrício, veio falar e compartilhar sobre São Patrício. Poucas pessoas sabem sobre a história de São Patrício. Comemora-se na Europa St. Patrick's Day, mas pouca gente sabe que esse jovem escravo, ele teve uma importância fundamental ao levar a fé evangélica à Irlanda. Isto dito, eu gostaria de começar a falar de São Patrício com você, lendo uma das orações que São Patrício fez, e de fato é uma das orações que eu aprecio muito. Ele disse assim: Cristo comigo, Cristo à minha frente,
Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando eu me deito, quando eu me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Ora, São Patrício, ele, na verdade, nasceu na Grã-Bretanha, não se sabe se foi na Escócia ou se foi no país de Gales. Não se sabe tampouco a data exata do seu nascimento. Sabe-se que fora no final do século IV, entre os anos 373 e 390 da era cristã. Ora, o que se sabe também é que ele fora filho de um oficial romano-britânico, se sabe também é que o seu pai fora um diácono, e aos 16 anos de idade ele foi sequestrado por piratas irlandeses, ele fora colocado na Irlanda, e no norte da ilha ele trabalhava como um pastor de ovelhas e cuidando também de porcos. E é neste período, ele sendo escravo, que ele se converte. É neste período, ele sendo escravo, ele tem a experiência de fé cristã. É neste período, ele sendo um escravo, ele começa a perceber que tudo aquilo que estava acontecendo com ele tinha um propósito divino. Até mesmo seu sequestro, até mesmo ele estar cuidando de porcos, até mesmo ele estar naquele momento sendo escravo, havia um propósito de Deus. De modo que ele foge. Ele sai da Irlanda e volta à Grã-Bretanha. Ora, é neste processo que ele tem um sonho, que ele tem uma visão e tem um chamado para voltar à Irlanda. Mas ele não volta imediatamente. Ele precisava ser preparado e ele fica 12 anos, sabe aonde? Na França. Olha só novamente a história da igreja passando pela França. E ele fica 12 anos em território francês, sendo treinado num mosteiro até que ele vai e leva o evangelho à Irlanda. São Patrício, ele morreu no dia 17 de março, como havíamos mencionado. Não se sabe a data exata, ou o ano 461, ou em qualquer outra data, qualquer ano até o ano 493. A gente tem essa margem que tem a ver com a morte de São Patrício. Pois bem, eu quero seguir nessa jornada, nessa esteira, falando sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino eu já havia mencionado em outras aulas, mas eu quero trazer algumas outras informações sobre este indivíduo que tem um papel fundamental, sobretudo no que se refere à teologia sistemática. Tomás de Aquino, por exemplo, ele é filho do século XIII, e vocês sabem, aquele texto de Atos, por exemplo, que Pedro está na Porta Formosa, no templo, e ele diz àquele paralítico, aquele coxo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Vocês se lembram desse texto? Tomás, por exemplo, ele olha para esse texto no meio de tanto obscurantismo, no meio de tanta ignorância, na Idade das Trevas, onde, como a gente viu em todo este curso, a Igreja Católica Romana era representante oficial do cristianismo, oprimindo a muita gente. Ele diz: hoje a Igreja, hoje a religião cristã, ela tem muita prata, muito ouro, mas o que não tem e que precisava ter é o poder do nome de Jesus. Ele trazendo exatamente, pegando emprestado esta imagem, esse contexto do livro de Atos de Pedro, que dizia: eu não tenho nem prata nem ouro. E a igreja tinha muita prata, muito ouro. E Pedro dizia: em nome de Jesus, é o poder de Jesus, o meu Senhor, aquele que ressuscitou, levanta e anda e sai caminhando. Eles eram incapazes de dizer e professar o nome de Jesus com esse poder, porque na Idade Média esse nome já era uma moeda de barganha. Pois bem, Tomás de Aquino, ele nasceu no ano 1225 em Aquino, uma cidade italiana, e ele vai a Nápoles, na universidade, estudar artes liberais. No entanto, com 19 anos de idade,
ele deixa tudo, porque ele também foi chamado para entrar nessa jornada espiritual e ele ingressa na ordem dos dominicanos. E olha só que interessante, ele vai cair de paraquedas no convento Saint-Jacques, em Paris, novamente. A história da igreja nos leva a caminhos e territórios e estradas francesas, e é ali que ele permanece em algum tempo, alguns anos, e se desenvolve espiritualmente, filosoficamente, intelectualmente. Mas ele vai à Alemanha, e é na Alemanha, em Colônia, que ele escreve as suas primeiras obras. Ele retorna a Paris, e ele se gradua em teologia, e ele segue viagem à Itália, a Roma, a Nápoles e tantas outras cidades como professor. Qual é a importância de Tomás de Aquino na história da igreja, Fábio? Você me pergunta. Pois bem, Tomás de Aquino, ele é conhecido como um dos defensores, ou como um desses indivíduos que fala sobre a escolástica, que era este método dialético entre fé e razão. E é impressionante porque ele carrega de fato a filosofia aristotélica com ele. Ele era um profundo conhecedor da filosofia grega e ele tenta trazer a união entre a fé e a razão. Existe esta dialética e por isso que uma das suas principais obras é conhecida como Suma Teológica. É o maior exemplo daquilo que foi batizado como escolástica. Ele veio a falecer no ano 1274, na data de 7 de março, na cidade que se chama Fossa Nova, na Itália, e ele foi a maior representação daquilo que seria a ciência, a razão, filosofia, teologia, a fé e a relação entre todas estas ferramentas, e conversavam elas umas com as outras. Ele tinha apenas 49 anos de idade quando ele faleceu. Ora, é de fato surpreendente olhar para a figura de Tomás de Aquino com 49 anos de idade e com aquilo que ele produziu em um espaço tão curto de tempo. Pois bem, nós seguimos e nós queremos falar agora de Catarina. Catarina de Siena, nós voltamos na Itália, ou Catarina de Siena, esta cidade pequena, próxima de Florença. Na verdade, eu estudei italiano em Florença e aproveitei quando eu estudava e estava pela Itália para poder visitar Pisa, poder visitar Siena. É uma cidade muito próxima de Florença e de Pisa. Pois bem, ela nasceu, a Catarina, no dia 25 de março de 1347. E ela vinha de uma família muito pobre. Ela teve uma infância com muitas complicações, uma infância que carregou muitas perturbações, sobretudo do ponto de vista econômico, e também ela ficava muito doente enquanto ela era uma menina. É assim que a gente lê na sua biografia. Ela tinha apenas 15 anos de idade, quando ela também teve uma experiência de fé. E é interessantíssimo, porque Tomás de Aquino, ele ingressou na ordem dominicana, e Catarina também de Siena, ela entra na ordem dominicana. E ela se tornou uma das cristãs místicas da sua época, da sua geração. Ela tinha experiências transcendentais, ela tinha essas experiências místicas, enquanto que ela praticava a oração contemplativa. O que é interessante perceber na Catarina é que ela era uma analfabeta. Conquanto fosse analfabeta, ela foi reconhecida como uma mestra, ela foi reconhecida como uma doutora pela Igreja Católica, obviamente, que era representante da igreja ou da religião cristã naqueles dias. Ora, ela viveu durante o período da peste bubônica e foi reconhecida como uma das heroínas deste período. E mais ainda, ela, pelo exercício da caridade, da paz, do entendimento, da generosidade, ela foi reconhecida como uma das heroínas
tanto quanto ela participou deste processo do cisma papal que nós falávamos neste período de Avignon, que existira estes papas, sobretudo em Avignon. Ela participou de viagens e viagens por toda a Itália para conseguir convencer o papa que estava em Avignon a voltar a Roma, e ela conseguiu. Foi Urbano VI, que era a bola da vez, e Catarina, ela teve um papel imprescindível, pregando, ensinando, falando por toda a Itália, aos governantes, a políticos, sobre esse processo para trazer o Papa de volta a Roma, e ela conseguiu. O que mais que a gente pode saber e estudar sobre a Catarina de Sena? O seu livro, o seu legado mais importante se chama Diálogo sobre a Divina Providência. E como ela escreveu, Fábio, se ela era analfabeto? Ora, ela não escreveu. Ela ensinava, ela falava, ela escrevia cartas, e muitos indivíduos, ora, ela falava e escreviam-se cartas, porque alguns indivíduos, eles eram como se fossem escribas, escrevendo aquilo que era todo o ensinamento de Catarina de Sena, e muitos vinham ouvi-la e saber e conhecer a sua sabedoria. Ela morre no dia 29 de abril de 1380 e tinha apenas 33 anos. Nós estamos falando de Tomás de Aquino, nós estamos falando de Catarina de Sena, que viveram pouquíssimos anos e produziram tanto. Vamos seguir. Continuando esta viagem, nós estaremos falando agora de Juliana de Norwich. Eu tenho um texto no portal do Andreoli, na minha coluna, sobre a Juliana de Norwich. Eu aconselho você a dar uma visitadinha, dar uma googada no portal do Andreoli, você ver e ler o texto da Juliana. Ela nasceu no dia 8 de novembro de 1342 e faleceu no ano 1416. Ela foi também uma mística, uma cristã mística inglesa, tanto quanto a Catarina, e ela é considerada uma das grandes místicas da história, na história da Igreja. Pois bem, ela é comemorada, reconhecida, sobretudo no meio dos anglicanos e dos católicos, e ela é reconhecida como a primeira escritora inglesa. Isto mesmo, a primeira escritora inglesa. Ela escreveu o livro Revelações do Amor Divino em 1395 e foi reconhecido e é visto como um marco, como um livro importantíssimo, um dos mais importantes da história mística cristã. Ora, aos 30 anos de idade, Juliana de Norwich, ela teve um episódio, um acontecimento na sua vida, que ela estava na iminência de morrer, de falecer, e veio um padre, um sacerdote, para ministrar a Santa Unção, ou a Extrema Unção, e é naquele momento que ela sobrevive, que ocorre um milagre, e ela faz uma oração neste momento, dizendo: quero apenas amar mais ao Senhor e viver um pouco mais para servir-lhe, e é isso que ela faz. Ela vive no período da peste negra, tanto quanto a Catarina de Sena. Falando um pouquinho da peste negra, 200 milhões de habitantes na Europa foram ceifados. Ela viveu neste período onde a população da Europa foi reduzida para quase 60%, é o que eu escrevo no meu texto, na coluna do Andreoli. Este cenário indubitavelmente horroroso e tenebroso fora um dos golpes mais brutais que a civilização humana já sofreu, sobretudo na Europa. E mais ainda, sua família inteira fora visitada pela praga e veio a falecer. As notícias seguiam, tristes, e não paravam de chegar, pois 1/3 da sua cidade, Norwich, foi sucumbida e ceifada pela peste. Juliana de Norwich, ela é vista, percebida com muito carinho pelos movimentos 1. Celta, pelo movimento cristão 2. Católico, e reconhecida, claro, como teóloga, como escritora, inspirando as vertentes protestantes, anglicanas tanto quanto luteranas. Pois bem, uma frase que a gente ouviu muito durante a pandemia:
o Covid veio de Juliana de Norwich. Um dos seus poemas lindos e uma das orações que ela fazia, tem a ver com o contexto da peste bubônica, era All will be well. Em português a gente traduz como tudo vai ficar bem. Ora, durante este período da Covid, eu lia, eu ouvia em todos os idiomas, espanhol, inglês, francês, italiano, português, tudo vai ficar bem, e vem exatamente de Juliana de Norwich. Em último lugar, nesta aula complementar, eu quero falar de William Tyndale. Ele nasceu em 1494 e veio a falecer em 1536. E quem era William Tyndale, Fábio? William Tyndale foi o primeiro indivíduo a fazer a tradução bíblica ao inglês. Aí você me diz, mas Fábio, e João Wycliffe? João Wycliffe também. Depende do olhar do observador. João Wycliffe fez a tradução bíblica a partir do latim. E Tyndale, ele fez a tradução bíblica a partir do grego e do hebraico. De modo que ele é contemporâneo, Tyndale, de Lutero, e já existia a prensa móvel, criada por Gutenberg na Alemanha. De modo que Lutero se aproveita desta prensa móvel, a gente sabe disso, e a tradução bíblica ao alemão começa a ser enviada para tudo quanto é lugar, tanto quanto Tyndale. Porque a partir da prensa móvel, a tradução bíblica de Tyndale passa a ser produzida e enviada por toda a Inglaterra. Por isso que ele é reconhecido como o primeiro que traduziu a Bíblia ou as Escrituras, porque a prensa móvel foi este processo para enviar por toda a Inglaterra a tradução bíblica de Tyndale, não de João Wycliffe. Por isso, dependendo da tua perspectiva, você pode dizer, João Wycliffe foi o primeiro a traduzir a Bíblia ao inglês. Você vai dizer, não, foi o Tyndale, ou foram os dois, dependendo da maneira como você enxerga, mas eu tinha que deixar nesta aula complementar a figura de Tyndale, e há muitos documentários. Há filmes sobre William Tyndale, e você pode ler sobre ele, pode ver esses documentários e filmes. Ele nasceu aproximadamente no ano 1483, ele se tornou um sacerdote no ano 1502, ele realmente foi reconhecido em Oxford pelos seus estudos em artes em 1515, depois ele passa por Cambridge, também obviamente na Inglaterra, ele se tornou profundamente familiarizado com os escritos de Erasmo em grego em relação ao Novo Testamento, mas ele se transfere para a Alemanha em 1524, exilado. Ele escreve ou traduz o texto ao inglês, do grego tanto quanto do hebraico, como eu havia dito. Jamais ele voltaria, e ele colocou os seus pés na Inglaterra devido a questões políticas. Ele permanece na Alemanha, mas ele é reconhecido como o apóstolo da Inglaterra. É assim que eu termino esta aula complementar. Eu espero de todo o meu coração que você possa ter aprendido e que você guarde as informações, ou o mínimo, sobre São Patrício, sobre Catarina de Sena, sobre Tomás de Aquino, sobre Juliana de Norwich e sobre o nosso irmãozinho querido William Tyndale. Até a próxima.